E se eu te dissesse que o mundo que você pensa conhecer é apenas a superfície de uma realidade muito mais estranha, mais mágica e, por vezes, mais surpreendente do que jamais imaginou? Que existem lugares onde a natureza desafia a lógica, criaturas com habilidades que parecem saídas da ficção científica e invenções humanas que beiram o impossível. Hoje, vamos rasgar o véu do comum e mergulhar em fatos que vão te fazer questionar tudo. Comecemos por lugares que parecem ter sido tocados pela própria magia. Na Alemanha, existe uma ponte chamada Hakutbrücke, a Ponte do Diabo. Sua arquitetura é tão perfeitamente arqueada que, quando a água está calma, seu reflexo cria um círculo impecável. Parece um portal para outro mundo, construído à mão em 1860, apenas com pedra e uma precisão quase sobrenatural. Falando em precisão e mistério, imagine uma floresta em Madagascar onde as árvores não são de madeira, mas sim lâminas de pedra afiadas. É a Tsing de Bemaraha, um labirinto de calcário esculpido pelo tempo, cujo nome significa onde não se pode andar descalço. E não é exagero, mas nem toda a ilusão da natureza é visível à luz do dia. No México, escondida sob a terra, existe a Caverna dos Cristais de Naica. Lá dentro, cristais de selenita gigantes, alguns com até 12 metros de comprimento, crescem como espadas de vidro translúcido. O ambiente é tão extremo, quente e úmido que cientistas só conseguem explorá-la por poucos minutos, usando trajes especiais. E se isso não fosse o bastante, na China, a caverna de Mijao é tão colossal que possui seu próprio clima interno. Nuvens se formam sob seu teto de pedra e já foi detectada garoa caindo em seu interior. É um ecossistema subterrâneo completo, um mundo dentro do nosso mundo. Ainda mais profundo no Oceano Pacífico, pesquisadores se depararam com algo que parecia uma estrada de tijolos dourados, pavimentada no leito marinho. A simetria era tão impressionante que sussurros sobre civilizações perdidas começaram a surgir. A realidade? Uma formação de rocha vulcânica fraturada de maneira incrivelmente regular. Às vezes, a natureza é a maior ilusionista. E o que dizer das criaturas que habitam nosso planeta? As formigas tartaruga, por exemplo, desenvolveram cabeças em forma de escudo. Quando ameaçadas, elas não fogem. Elas se posicionam na entrada do ninho e usam suas cabeças como tampas perfeitas, uma barricada viva. Literalmente trancam a porta com a própria cabeça. No Japão, o caranguejo samurai, ou reikegane, carrega nas costas marcas que se assemelham a um rosto humano furioso. Por séculos, pescadores acreditaram que eram os espíritos reencarnados de guerreiros samurais mortos em batalha. A ciência sugere que essa aparência peculiar pode ter surgido de uma seleção artificial inconsciente. Os pescadores, por superstição, devolviam ao mar os caranguejos com as marcas mais humanas, permitindo que se reproduzissem. Uma crença moldando a evolução. Ainda sobre o Japão e falando em guerreiros, já ouviram falar da Odaki Ajisuki Takahikone no Mikoto? É uma das maiores espadas do mundo, com impressionantes 4 metros e 65 centímetros de comprimento e pesando 75 quilos. Forjada no período Edo, sua criação não era para combate, mas sim como uma oferenda sagrada, destinada a repelir o mal e promover uma sociedade pacífica. Uma arma de proporções míticas para um propósito espiritual. E a natureza não para de nos surpreender com suas estratégias de sobrevivência. Na Austrália, existe uma planta carnívora que encontrou uma forma inusitada de se nutrir. Ela não só come insetos, mas também absorve nutrientes das fezes de pequenos marsupiais. Ela os atrai com um néctar adocicado e, digamos, aproveita o presente deixado para trás. Já na Romênia, existem pedras chamadas trovãs, que parecem crescer sozinhas, especialmente depois da chuva. Elas absorvem minerais da água
e novas camadas se formam em sua superfície ao longo do tempo. Não é mágica, é geologia, mas a semelhança com um organismo vivo é perturbadora. Alguns caracóis do mar levaram a adaptação a um nível quase de ficção científica. Eles conseguem cortar pedaços de algas tóxicas, comê-las e incorporar os cloroplastos, as organelas responsáveis pela fotossíntese, em seus próprios tecidos. Basicamente, eles se tornam parcialmente fotossintéticos. Comem a planta e começam a viver de luz solar. Sim, um caracol solar. E a luz pode surgir nos lugares mais inesperados. Na Nova Zelândia, as cavernas de Waitomo oferecem um espetáculo celestial subterrâneo. Milhares de larvas de insetos bioluminescentes, os glowworms, pendem do teto, emitindo uma luz azul esverdeada para atrair suas presas. O efeito é o de um céu estrelado dentro da Terra, uma beleza etérea e mortal. Mas o ser humano não fica atrás quando se trata de criar o extraordinário ou de interagir com o mundo de formas peculiares. Você sabia que existe uma profissão chamada operador de câmera patinador? É exatamente o que parece. Alguém que filma profissionalmente enquanto desliza sobre patins, essencial para capturar cenas de ação dinâmicas em esportes, videoclipes ou filmes. E o que dizer de um simulador de tempestades onde você pode enfrentar ventos de até 160 km/h? É como estar voluntariamente no olho de um furacão de categoria 2. Uma experiência para testar os limites. A criatividade humana também se manifesta na arte de formas surpreendentes. Yosuke Matsuda é um artista japonês que cria esculturas 3D que parecem congeladas no tempo, no exato instante em que tentam escapar de seus quadros, uma ilusão de movimento e fuga que desafia nossa percepção. Robin Murlan, um escultor escocês, criou uma instalação chamada Vestígios, com 6 silhuetas humanas feitas de espelhos, perfeitamente camufladas na floresta, quase imperceptíveis até que você esteja muito perto. Já Alex Tinek construiu uma réplica do mercado de Covent Garden, em Londres, que parece flutuar no ar. Na verdade, é uma meia réplica, com a parte superior suspensa por um contrapeso de 4 toneladas habilmente escondido em um carrinho verde ao lado. Uma maestria da ilusão de ótica, em grande escala. A história também guarda suas surpresas. Por séculos, os europeus acreditaram que o tomate era venenoso. Por ser da mesma família da beladona, uma planta tóxica, temia-se que causasse delírios e morte. Sua reabilitação só veio quando um nobre americano, corajosamente, comeu um tomate ao vivo em público e, para o espanto de todos, sobreviveu. E há apenas 9.000 anos, a Grã-Bretanha não era uma ilha, mas estava conectada ao continente europeu por uma vasta faixa de terra chamada Doggerland, hoje submersa sob o Mar do Norte. Nossas interações diárias também escondem fatos curiosos. Você sabia que a Netflix é responsável por cerca de 15% de todo o tráfego global da internet? O YouTube vem logo atrás, com quase 12%. E falando em coisas comuns, quando você acende uma vela, a chama que dança não é apenas fogo, ela também emite plasma, um estado da matéria altamente energético. Em câmera lenta, a chama se move com uma vida própria, uma dança de partículas ionizadas. E aquela pequena faísca de eletricidade estática que às vezes sentimos? Pode ser suficiente para incendiar um vazamento de gás de cozinha, um perigo invisível que mora em nossas casas. Até mesmo o mundo do entretenimento tem seus segredos. Bruce Dickinson, o icônico vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, também é piloto comercial. Durante as turnês mundiais da banda, não é raro que ele mesmo pilote o Boeing 737, que transporta a equipe e o equipamento. E se você é fã de Harry Potter, saiba que é possível gravar suas próprias dublagens para cenas dos filmes nos estúdios da Warner Bros. Em Los Angeles. Uma chance de soltar o bruxo que existe em você. E algumas curiosidades
desafiam completamente nossas expectativas. No deserto do Saara, existem dunas que cantam. Quando o vento sopra de uma certa maneira, o atrito entre os milhões de grãos de areia produz um som grave e profundo, quase como um ronco de motor ou um canto distante. Os beduínos dizem que é a voz da areia. No mundo da gastronomia peculiar, Hudson, um colecionador, possui a maior coleção de pacotes de molho Heinz, com sabores que a maioria de nós nunca viu, como vinagre de malte e geleia de uva. E em Moscou, o restaurante Twin Stars leva a ideia de ver em dobro a sério. Absolutamente todos os funcionários, dos garçons aos chefes, são gêmeos idênticos. Para os amantes de jogos, Chihan Velionaire criou um jogo de xadrez dinâmico, onde as peças têm habilidades surpreendentes. Ao vencer, você pega a espada do rei, a torre funciona como uma catapulta. O bispo atira, o peão pode se promover a rainha, e os cavalos escondem pequenos peões dentro, como um cavalo de Troia. E que tal o céu noturno? Se os anéis de Saturno fossem substituídos pelos anéis do exoplaneta J. Walker-Potts 7b, teríamos um espetáculo inimaginável. Este gigante gasoso possui anéis tão colossais, cerca de 200 vezes maiores que os de Saturno, que os astrônomos o apelidaram de Super Saturno. Nosso céu seria cortado por arcos luminosos monumentais. E falando em gigantes gasosos, Júpiter, visto em infravermelho, revela um calor interno de cerca de 24 mil graus Celsius em seu núcleo, mais quente que a superfície do Sol. Até mesmo um simples objeto como o cobre pode nos ensinar sobre física. O cobre não é magnético. No entanto, na presença de um campo magnético forte, como o de um ímã de neodímio, ele cria uma resistência elétrica que gera seu próprio campo magnético oposto. O resultado? O ímã parece flutuar ou frear drasticamente antes mesmo de tocar o cobre, uma dança invisível de forças. E para fechar com um toque de cultura pop e conforto, você sabia que a Crocs lançou uma coleção inspirada em Monstros S.A., com sapatos que imitam Mike Wazowski e Sully? Convenhamos, parecem mais pantufas divertidas do que calçados para o dia a dia. E por falar em estatísticas surpreendentes, apenas 44% da população mundial sabe nadar. Algo para se pensar. O mundo é um livro infinito de curiosidades, um palco de fenômenos que desafiam nossa compreensão e invenções que expandem nossa imaginação. Cada fato que descobrimos é como uma nova janela que se abre, revelando uma paisagem ainda mais rica e complexa do que pensávamos. E a beleza disso tudo é que sempre haverá mais para explorar, mais para aprender, mais para nos maravilhar. A realidade, como vimos, é muitas vezes mais estranha e fascinante que qualquer ficção. E então, qual dessas revelações mais te surpreendeu? Qual fato explodiu sua mente ou te fez ver o mundo com outros olhos?